Olá, muito boa tarde a você. Seja bem-vindo ao Cenário Econômico aqui pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da BMF Bovespa, no centro de São Paulo. E depois da aprovação pela Câmara dos Deputados, o projeto de terceirização da mão de obra só aguarda a sanção presidencial para virar lei. O que fazer e como agir de acordo com a nova legislação para quem já presta serviços como terceirizado e para quem vier a se tornar um novo prestador. Nós vamos discutir isso com o presidente do Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviço. E continua a pressão sobre o Brasil dos importadores de carne pelo mundo. Mais países anunciaram restrições à importação de carne e frango do Brasil, como o Egito, o que já causa mudança na indústria. A JBS, uma das gigantes do setor, anunciou a paralisação da produção em 3 dias para se ajustar à demanda. E o governo federal anunciou hoje um novo processo de exportações. O Portal Único de Comércio Exterior tem como missão desburocratizar o processo de importação e exportação. O repórter Pedro Henrique Moreira tem mais informações agora em Brasília. Boa noite, Pedro. Olá, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. É isso mesmo, a promessa é diminuir a burocracia e o tempo que os empresários brasileiros levam para exportar. O sistema começou a funcionar hoje para 4 aeroportos, para exportações pelo sistema aéreo. 2 são aí em São Paulo, que é Guarulhos e Viracopos, também o aeroporto de Confins, em Minas Gerais, e o aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro. Esses 4 aeroportos, eles representam 56% de tudo que é exportado pelo modal aéreo e quase 3% do total das exportações do país. A promessa do governo é que até o fim deste ano o novo sistema esteja disponível em todos os aeroportos e também em outros modais, nos portos, nas ferrovias também. A intenção do governo é diminuir o prazo que se leva para exportar os produtos. Esse prazo o governo quer diminuir de 13 para 8 dias e também vai diminuir o prazo para importação. A importação vai diminuir de 17 para 10 dias. Um estudo da Organização para o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, um estudo deles mostrou que se o Brasil conseguir implantar esse sistema, pode reduzir o custo aí do setor privado nessas transações em 14,5%. Piotr. Muito obrigado, Pedro Henrique. Detalhe também que melhora o nível de competitividade do Brasil, que é bem baixo hoje comparado a várias nações desenvolvidas ou em desenvolvimento no mundo. Bom, e o IBGE divulgou hoje os dados do suplemento Educação Profissional da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2014. O estudo traçou o perfil de jovens brasileiros de 15 anos ou mais sobre a frequência em cursos profissionalizantes. Nós vamos conversar sobre o assunto com Vanessa Casalino, aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. E pouco mais que 3 milhões de pessoas com 15 anos ou mais passaram por alguma qualificação profissional em 2014. Esse levantamento foi feito em um universo de 158 milhões de brasileiros entrevistados na PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada hoje pelo IBGE. Apesar de apenas 2% terem feito alguma qualificação profissional, mais de 40 milhões de pessoas disseram ter interesse nesse tipo de ensino, que é a modalidade mais acessível de educação profissional, já que muitos dos cursos não requerem escolaridade mínima. Entre os motivos para não se qualificarem mais, os entrevistados citaram a dificuldade para conciliar estudo com trabalho ou com atividades domésticas, seguida da falta de condições financeiras para pagar o curso. Segundo o IBGE, a educação profissional é importante não só para quem se qualifica, mas também para a economia como um todo, porque pode aumentar a produtividade do país. Piotr. E o índice de confiança da indústria, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, aumentou. Os dados são da prévia da amostragem deste mês de março. No final a gente vai ter os números totais, mas só a prévia já mostra uma situação um pouco melhor. Vamos dar uma olhadinha aqui no que mostra a Fundação Getúlio Vargas. Olha, subiu 2,9 pontos percentuais nessa amostragem. Chegou a 90,7 pontos. Esse número é importante porque é a melhor pontuação desde maio de 2014, quando nós chegamos a 92,2 pontos na confiança
dos empresários do setor industrial. E agora tem um outro dado aqui. Aqui é um dado objetivo, né? Vamos lá. Utilização da capacidade instalada. O que nós temos hoje, já não se trata mais de expectativa. Subiu também 0,2%, ou seja, 0,2 ponto percentual. É um crescimento se olhar pelo número residual, mas de alguma forma justifica o porquê que a confiança também melhorou. Ou seja, verdadeiramente houve um crescimento na utilização da capacidade das indústrias. Em março, por exemplo, chegou a 74,5%, ou seja, nós estamos falando de 3/4 ali da indústria, muito ainda para chegar aos 100%, mas uma situação bem melhor. E a Confederação Nacional da Indústria também divulgou hoje uma sondagem sobre a indústria, mas neste caso especificamente a da construção, que engloba a construção específica de edifícios, obras de infraestrutura, no caso de infraestrutura pesada, e serviços especializados para o setor. A ociosidade da capacidade produtiva da indústria de construção é a maior em 5 anos. Aqui realmente a notícia não é das melhores, não. Vamos dar uma olhadinha nos números aqui. 53% de ocupação da capacidade. É pouco mais da metade. E o nível de atividade, ou seja, o que realmente está sendo feito, chega a 28 pontos, praticamente 28 pontos, pouco mais que 28 pontos, quase 29, numa escala de 0 a 100, ou seja, está muito distante do que se chama de ideal. Quando passa dos 50 já é bastante interessante, porque você começa a ter uma noção de otimismo. Aqui ainda a gente está numa fase de pessimismo. E agora, isso tudo é a indústria da construção, mas agora a gente vai falar sobre expectativa. Ali é o número real da indústria hoje. E a expectativa mostra aqui um cenário que também não é positivo. A expectativa da indústria, ou seja, de que as coisas podem melhorar, da indústria da construção, agora que nós estamos falando, chegou a 49 pontos. Ou seja, próximo dos 50, mas ainda abaixo dos 50. Assim que passa os 50, que avança para 55, 60, a situação já é de um positivismo maior, ou melhor, de um otimismo maior. E aí vem a pergunta na pesquisa que é bastante interessante. Quem dos empresários que respondeu à pesquisa pretende investir nesse ano 2017? 26 pontos. A expectativa de investimento é de 26 pontos, ou seja, extremamente baixo. A CNI diz que os sinais recentes da economia, como queda da inflação e dos juros, são positivos para a retomada do setor. Mas a construção é justamente mais lenta para reagir. A contratação de grandes obras obedece a um ritual jurídico longo e a decisão de comprar um apartamento novo, por exemplo, ou seja, numa situação muito mais real com o dia a dia das pessoas, é sempre motivada por expectativa, ou seja, quando o emprego for retomado, ou seja, a contratação de mão de obra, hoje nós estamos falando de quase 13 milhões de pessoas desempregadas no país, a construção civil responderá mais rapidamente. Bom, e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários leiloou na manhã de hoje 2 terminais portuários do projeto Crescer, do Programa de Parcerias de Investimentos. O leilão aconteceu aqui na BMF Bovespa, conforme as imagens que nós estamos acompanhando agora, e são referentes a 2 áreas do Porto de Santarém, no Pará. O consórcio Porto Santarém, formado pela Petróleo Sabá e Petrobras Distribuidora, venceu a disputa e com isso terá que desembolsar um valor total de outorga de 68 milhões de reais. As áreas arrematadas já estão em operação e trabalham com a movimentação e armazenagem de granéis líquidos de combustíveis como gasolina, diesel e etanol procedentes do Porto de Manaus. Bom, e na sequência a gente tem um intervalo, logo depois os números do mercado financeiro, nós voltamos em instantes. Nós já estamos de volta aqui do estúdio do Centro de Operações da Bolsa e para ver como fechou o mercado e a cotação das ações dos principais frigoríficos que têm papéis negociados aqui no pregão. Vamos dar uma olhadinha? A gente está acompanhando isso desde sexta-feira, quando foi deflagrada aquela operação carne fraca da Polícia Federal. A Marfrig, que teve baixa ontem, hoje voltou a subir e uma alta considerável de 5,23%. Na verdade, recuperou a perda, né? O frigorífico Minerva também teve uma recuperação. Esse frigorífico, vale só lembrar, é mais focado em exportação. 80% do que produz é exportado e 20% é vendido no mercado doméstico aqui no Brasil. Subiu também 3,74%. A BR Foods também uma leve alta ali de recuperação de 0,84%. A JBS caiu 1,10%. Bom, vamos dar uma olhadinha agora também no índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa.
fechou o que se pode chamar de absoluta estabilidade, quase uma absoluta estabilidade ali, uma alta de 0,01%, nós estamos exatamente na estabilidade. 63.530 pontos hoje o Ibovespa. E o dólar fechou cotado a R$ 3,13, uma alta de 1,29%. Desde as primeiras horas, o dólar já estava mostrando que teria uma alta considerável hoje, portanto subiu 1,29%. Bom, aliás, ainda falando sobre o setor de carnes, a JBS, exatamente, uma das gigantes do setor de carnes, anunciou hoje a suspensão da produção bovina e de carne bovina em 33 das 36 unidades do país. Por 3 dias essa suspensão. Vai de hoje, quinta-feira, até o próximo sábado. A paralisação temporária pretende ajustar a produção de carne ao tamanho das vendas, sobretudo externas, por causa do embargo de vários países. Depois da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, que investiga o pagamento de propinas a fiscais do Ministério da Agricultura, dos 10 maiores importadores de carne do Brasil, 7 deles ainda mantêm alguma restrição. E o Tribunal de Contas da União declarou inidôneas algumas empreiteiras que prestam serviço para o governo federal. A Vanessa Casarinho tem mais informações diretamente do estúdio da redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa? Pois é, Piotr, isso tem sérias consequências, né? A decisão envolve as empresas Queiroz Galvão, EBE, Empresa Brasileira de Engenharia, Tequint e UTC, por causa de fraudes em licitação da usina nuclear Angra 3, no Rio de Janeiro. Com isso, as empresas ficam impedidas de firmar contratos com a administração pública federal por 5 anos. De acordo com o TCU, as fraudes causaram um rombo de 400 milhões de reais aos cofres públicos, isso sem contar multa e atualizações. Nesse caso, o valor pode chegar a 1,5 bilhão de reais. Já as empresas que colaboraram com o Ministério Público Federal tiveram a decisão suspensa em relação a elas. São a Camargo Correia, a Norberto Odebrecht e Andrade Gutierrez. Os grupos vão ter a oportunidade de firmar um novo acordo com o Ministério Público, demonstrando interesse em colaborar com as apurações e em ressarcir os prejuízos. Essa decisão é inédita no TCU e o tribunal acredita que ela pode repercutir positivamente em outros processos no que se refere à colaboração dessas empresas, os chamados acordos de leniência. A Angra 3, Piotr, deveria ter entrado em operação em 2015, mas depois de tantos adiamentos, ninguém sabe agora quando vai começar a produção de eletricidade nessa usina, Piotr. Obrigado, Vanessa. Bom, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que libera a terceirização para todas as atividades das empresas. Pelo projeto, as empresas poderão terceirizar também o que se chama ali de atividade fim, aquela para a qual a empresa em tese foi criada. O fato mais complicado é entender o que é exatamente a atividade fim nesse momento da economia. A medida prevê que a contratação terceirizada possa ocorrer sem restrições, inclusive na administração pública. Para entender um pouco melhor o que muda para contratados e contratantes, nós vamos conversar com Vander Morales, presidente do Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços e a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário do Estado de São Paulo. Vander, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. A lei é positiva ou há problemas na lei? Não, a lei é positiva, na medida que ela esclarece de vez essa questão da atividade fim, que é o grande ponto de conflito entre a prestação de serviço terceirizado. Tá, me permita só fazer uma observação. Quando a gente fala em atividade fim, parece uma expressão técnica, e na verdade é uma expressão técnica. Ou seja, dentro do mercado atual, uma empresa, evidente, o que é a atividade fim da empresa? Era esse o nó? Esse é o nó, porque isso fica no entendimento, por exemplo, do Ministério Público do Trabalho, de um fiscal do trabalho, mas isso num enunciado, que era o que regia até então, a terceirização no Brasil, enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho, ali ele diz que você só pode terceirizar as atividades meio da empresa. E atividade fim não. Então essa aqui ficou a dúvida, o que é atividade fim de uma empresa? Para uns é um caixa, por exemplo, num banco, para outros é o recepcionista, para outros é o entregador, o vendedor que mantém o contato com o cliente, enfim. Então, esta falta de entendimento sobre o que é atividade fim é que gerou essa atividade a ter muitos conflitos e muitos contratos serem interrompidos de maneira intempestiva. Isso acarretava o quê? A demissão imediata desses trabalhadores e isso sem oferecer nenhuma outra alternativa de colocação no mercado.
mercado. Ou seja, gerava insegurança jurídica. Isso, uma insegurança jurídica muito grande. Então, esta lei, uma vez sancionada, ela deve regular este mercado. Não deverá ocorrer uma terceirização generalizada de todas as atividades, como é o receio de alguns sindicatos, por exemplo. Porque as empresas, elas só vão terceirizar aquilo que é atividade repetitiva, aquilo que não é da sua especialização. Enfim, nenhuma empresa vai terceirizar a sua inteligência, a sua estratégia. Isso vai continuar sob domínio das empresas. Então, eu creio que isso é um avanço e só vai regular isso e criar uma condição de segurança para as prestadoras, para as tomadoras e principalmente para os trabalhadores. Mas por que ainda há gritaria por parte de sindicatos trabalhadores? Tem risco de precarização de mão de obra? A acusação sobre a terceirização, desde quando ela apareceu, nós já estamos falando de 20 anos pelo menos com esse assunto de terceirização no país. 19 anos. Bom, praticamente 20. Era de precarização de mão de obra. Precarização, entenda-se, um salário mais baixo pela mesma função, trabalhando para a empresa terceirizada, perda de alguns benefícios, porque a empresa terceirizada seria menor do que a gigante do setor, que tem uma condição financeira melhor para oferecer benefícios, e também risco de não recebimento de alguns benefícios sociais, ou seja, a empresa não recolheria, portanto, o trabalhador poderia ter problema lá na frente. Temos esse risco, em que medida esse risco existe hoje e qual é o nível de fiscalização para evitar que isso vá ocorrer futuramente? Então, eu acredito que o projeto de lei ele vai justamente para combater a precarização. Uma vez que regulado esse mercado, as empresas terão muito mais segurança jurídica nessa contratação e nós vamos tirar da informalidade muitas empresas que às vezes não estão formalizando os seus trabalhadores ou formalizando os seus contratos. Na medida em que há essa segurança, haverá um incentivo para essas empresas entrarem dentro de uma formalidade. Isso vai contribuir, inclusive, com a arrecadação para o governo, para a Previdência, tributos. Então, o projeto é um avanço no sentido que ele acaba com a precarização. Quando uma empresa terceiriza uma determinada atividade, ela está contratando uma outra empresa, que evidentemente é regida por algum contrato de prestação de serviço. Essa empresa contrata esse funcionário de que maneira? Regime seletista. Então, por CLT? Por CLT. Então não é o fim da CLT? Não, esse projeto ele não mexe em nenhum direito trabalhista, ele não suprime nenhum direito, muito pelo contrário, ele coloca agora sobre o guarda-chuva da CLT todos os trabalhadores. Então não teremos mais trabalhadores terceirizados e não terceirizados. Todos terão a mesma proteção da CLT. O que há é que, de acordo com as especializações, cada um tem a sua convenção coletiva com o sindicato dessa categoria especializada. Então, cada categoria dessa tem um salário de acordo com a especialização e a gama de benefícios também de acordo com essas negociações coletivas. O senhor acha que isso vai, de alguma forma, tira boa parte dos sindicatos da zona de conforto? O que se tem hoje, basta pegar nas redes sociais a reclamação de pessoas fazendo reclamações dos seus sindicatos de trabalhadores ali. O senhor acha que tira o sindicato da zona de conforto, que não estava mais no chão de fábrica, que não estava mais acostumado a ir lá no dia a dia, para discutir até questões de qual é a qualidade do banheiro que o funcionário tem na empresa? O senhor acha que esse tipo de coisa começa a mexer também nessa estrutura sindical? Eu acredito que sim. Eu acredito que a partir desta regulação, os sindicatos terão muito mais preocupação agora em defender os direitos dos trabalhadores do que propriamente fazer política. Então, a representação legal do trabalhador vai ser um ponto que daqui para frente eu acredito que terá mais peso, inclusive com a participação dos trabalhadores nos sindicatos laborais, cobrando, e isso deve sim mexer com toda essa estrutura sindical, tirando da zona de conforto isso. Então haverá também, como haverá competição entre as empresas por uma maior qualificação, esse é um outro ponto que esse projeto ele tem de bom, porque haverá uma qualificação maior das empresas. As empresas terão muito mais segurança em investir em treinamento dos seus trabalhadores, dos seus empregados, dos seus colaboradores. E isso no futuro tenderá também a refletir em mais salários e melhores salários. Bom, uma pergunta ainda sobre o quesito insegurança jurídica. Esse projeto foi aprovado ontem na Câmara, há questionamentos, mas depende só da sanção presidencial para entrar em vigor e publicação no Diário Oficial. Mas já há uma outra proposta sendo discutida agora dentro do Senado, que pode reverter um ou outro ponto. O senhor acha que isso pode acontecer?
Olha, com esse novo projeto que agora está no Senado? Se acontecer, me parece que é um fato inédito. Acho que nunca houve no Brasil uma aprovação de 2 projetos sobre o mesmo tema. Eu acredito que este projeto aprovado ontem na Câmara, ele traduz o sentimento e a necessidade de trabalhadores, de empresas e de tomadores de serviço. Ele foi discutido durante 19 anos, ele foi debatido com a sociedade. Chegou-se ao ponto de consenso entre várias cláusulas desse contrato. Óbvio que não há um projeto de lei ou não há uma lei que atenda 100% aos interesses de todos, mas é uma lei que foi possível e que dá essa segurança jurídica hoje para as empresas, para quem contrata e principalmente para os trabalhadores que não ficarão mais desempregados de um momento para outro e o pior, sem outras oportunidades, que isso era o grande drama das empresas prestadoras de serviço, terem que demitir uma massa de trabalhadores por falta de um entendimento do que era a atividade de fim de uma empresa. Então, isso vai terminar. Eu vi um informe hoje da FEComércio aqui de São Paulo dizendo que há uma preocupação nesse ponto que foi aprovado, nesse projeto que foi aprovado, que depende de sanção do presidente Temer agora, que a empresa que contrata ficaria, de alguma forma, responsável pelo pagamento de benefícios sociais que a empresa contratada, porventura, não venha recolher, o que, evidentemente, compromete direitos dos trabalhadores, sobretudo o INSS, né? O que se recolhe para o Fundo de Garantia, essas coisas todas. E isso é um problema que pode inviabilizar a lei ou que pode gerar um novo transtorno de insegurança jurídica para quem vai aplicar agora essa nova lei da terceirização? Eu não acredito que inviabiliza a lei. O que vai acontecer é uma maior preocupação de quem toma serviços em contratar um prestador que tenha condições e capacidade técnica e econômica para gerir aquele contrato ou para quem ele vai demandar determinado serviço. As empresas têm esse controle? Quem contrata hoje fica de olho no que o contratado faz? Sim. Acompanha se ele está recolhendo os impostos, se ele está recolhendo benefícios sociais, essas coisas todas? Sim, a grande maioria das empresas hoje na iniciativa privada já promove esse tipo de fiscalização e esse tipo de acompanhamento, exigindo e cobrando mensalmente todas as fichas de registros de empregados para testar a formalidade desses trabalhadores, o comprovante de recolhimentos, de contribuições previdenciárias e algumas até de tributos. Então, isso ele gera essa segurança. E tem mais, hoje já tem na fonte, hoje já é recolhido na fonte grande parte de todos esses tributos e contribuições previdenciárias, o que, na prática, inibe qualquer fraude. Óbvio, no ato do pagamento, ou seja, a empresa contratante consegue... Isso já acontece hoje. Perfeito. Hoje já há uma retenção na fonte de PIS, COFINS, de contribuições previdenciárias, de ISS. Hoje já é tudo retido na fonte. Então, há um controle já sobre essa prestação de serviço quanto à legalidade. A lei, esse projeto de lei, uma vez sancionado, ele vai agora acabar com esta insegurança jurídica da questão da atividade fim. Então, nessa parte de direitos e legais, isso já... Eu acredito que isso já, hoje na prática, já funciona e funciona bem. O senhor acha que pode aumentar o que se chamava lá atrás de processo de pejotização? Para deixar claro, PJ é a pessoa jurídica única que presta serviço num outro regime. Ela não passa a ser contratada pela empresa, só para o nosso espectador se lembrar exatamente o que é o processo de PJ. Ela deixa de ser contratada por CLT, passa a ser contratada como uma pessoa jurídica, ou seja, ela recolhe os impostos de uma pequena empresa que ela tem, como um microempresário individual, só isso. A gente corre o risco disso ou não? Porque... Nenhum risco. Não? Nenhum risco, porque é diferente. Esta relação de terceirização é diferente da pejotização. A relação de terceirização, ela envolve muito mais mão de obra intensiva do que a questão da pejotização, que é o empreendedor individual, né? E o simples, que já foi ampliado também. Então, não tem risco nenhum de um contaminar o outro, de ter transferência de um serviço para outro, de trabalhadores de um modelo para outro. Então, este risco de pejotização é muito difícil de acontecer. Ou seja, então, portanto, quando a empresa tem vários funcionários, o funcionário continua sendo regido pela CLT? Continua sendo regido pela CLT. É isso que diz o projeto de lei ontem aprovado pela Câmara. Porque boa parte da gritaria vinha justamente disso, de que as pessoas não seriam, que a CLT estava morrendo. De forma nenhuma. Chegou-se a ouvir essa crítica, inclusive. Nós acreditamos que é o contrário disso. A CLT está sendo valorizada a partir da promulgação dessa lei, dessa lei sancionada. Porque todos esses trabalhadores deverão estar sobre o regime da CLT, igual a trabalhadores não terceirizados, portanto, com os mesmos benefícios e direitos. Tovani, muito obrigado pela entrevista, viu? Ok. Pelo comparecimento aqui ao Cenário Econômico.
Bom, daqui a pouco você acompanha os Corredores do Poder com Rosiane Kennedy. Por aqui em São Paulo, termina o cenário econômico de hoje. Boa noite, muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Até amanhã.